Olá, amadinhos! Tudo bem com vocês? Preparado para mais uma aula de língua portuguesa comigo, professora Márcia Ramos. Ai, amadinhos, olha só, já estamos quase finalizando, né? A nossa unidade 3. Estou também aguardando, professores, quem conseguir enviar a foto da turma, né? Vai chegar nossa aula do clube de leitura, tá certo? E olha, muito obrigada a todos que colaboraram, tá bom? Para o nosso clube de leitura, beleza? Então vamos lá para a nossa aula 91.1. Vamos falar sobre a produção de texto, trabalhando o quê? O seminário, tá bom? Mais um gênero textual para vocês, beleza? Um seminário. Você já fez algum seminário? Ainda não fez? Olha, temos aqui o texto, amado, né? O texto atual é a sinopse, né? É Ouros d'Água, de Conceição Evarista, que é a capa do livro, né? Do Olhos d'Água. Então, vamos lá. Em Olhos d'Água, de Conceição Evarista, ajusta o foco de seu interesse na população afro-brasileira, abordando sem meias palavras a pobreza e a violência urbana que a acometem. Sem sentimentalismo, mas sempre incorporando a textura poética, a ficção. Seus contos apresentam uma significativa galeria de mulheres. Ana da Venga, a mendiga do Zuquerença, Natalina Luamanda, Cida, a menina Zaita. Ou serão todas as mesmas mulheres, captada e recriada no caleidoscópio da literatura invariado instantâneo da vida? Elas diferem em idade e conjunturas de experiências, mas compartilham da mesma vida de ferro, equilibrando-se na frágil vara que lemos no conto O Cupe de Cida e a corda bamba do tempo. Em Olhos d'Água estão presentes mães e muitas mães, e também filhas, avós, amantes, homens e mulheres. Todos evocados em seus vínculos e dilemas sociais, sexuais, existenciais, numa pluralidade e vulnerabilidade que constitui a humana condição. Sem quaisquer idealizações, são aqui recriadas com firmeza e talento as duras condições enfrentadas pela comunidade afro-brasileira. Esta obra é composta de 15 contos curtinhos, mas super densos, em que Evaristo conta a história de realidades brasileiras, em maioria de mulheres negras. Quase todos os contos têm o nome da personagem que acompanharemos a partir dali. A própria autora dá o nome de escrevivência ao que faz, e de fato a vivência é palpável na sofisticação estilística do texto, marcada por oralidade e por seu conteúdo muito cru e tão verdadeiro. Os neologismos, fruto da junção de duas palavras, aliás, são uma das marcas mais legais do estilo da autora. Gosto de escrever palavras inteiras, cortadas, compostas, frases não frases. Gosto de ver as palavras plenas de sentidos ou carregadas de vazio dependuradas no varal da linha. Palavras caídas, apanhadas, surgidas, inventadas na corda bamba da vida. Outro dia, tarde da noite, ouvi um escritor dizer que ficava perplexo diante da fome
do mundo perplexo. Eu pedi para ele ter a bondade, a caridade cristã e que incluísse ali todos os tipos de fome, inclusive a minha, que pode ser diferente da fome dos meus. Falei, mas pelo menos naquele momento me pareceu que ele fazia ouvidos moucos. Trecho do conto: a gente combinamos de não morrer. Aqui, né, o trechinho, né, do que tem escrito lá na sinopse do livro Olho d'Água. Vamos lá então, amadinho. A produção do texto, que nós vamos ter, produção textual, é seminário. Então aqui você vai ver uma figura, tá certo? Que vai retratar de cada item que está relacionado ao seminário, essa oralidade, tá bom? Entre o texto e o discurso, as qualidades do orador, né? Quem é o orador? É o que vai apresentar. Então, nós temos aqui, a comunicação oral é um gênero textual que se realiza no momento de sua produção com o orador e ouvintes em contato. Então, essa comunicação, o que vai ser falado, apresentado? Tá bom? Quando você vai fazer uma apresentação de um trabalho, de sociologia, você vai apresentar alguma arte, para o trabalho de literatura, né? Aí você vai ter que ter esse cuidado com o tom de voz. Exatamente, o tom de voz. Não vai falar nem muito alto, nem muito baixo. Então, a gente vai ter que se cuidar com o tom de voz. Por isso que aqui na figurinha da Amadinha, tá aqui um círculo, ó. Atenção para o tom de voz. As pessoas precisam conseguir ouvir o que o orador tem a dizer. Usar seu tom de voz normal não será suficiente. É necessário projetar a voz para que ela soe firme, alta e clara, além de articular bem as palavras. É claro que às vezes quando eu estou aqui, a minha língua, né, começa a tropeçar, daquele trava-língua, mas só que quando você for fazer a apresentação, faça uma atividade, né, algum exercício, né, para ajudar, beleza? Ajudar na hora que você for articular, para articular bem, para ter uma boa dicção. Eu tô tendo esse problema terrível, porque eu tô tendo tô fazendo um tratamento, né? E querendo ou não, amadinha, uma falta de dente atrapalha na dicção. Certo? Não tô dizendo que eu tô banguela, mas atrapalha. Aí com o tempo, ó, olha a questão da minha bochecha. Sou bochechudinha. De vez em quando aqui eu mordo a minha língua, eu mordo a minha bochecha. Só eu sei o que eu passo. Mas assim, mas isso eu estou justificando que às vezes na hora da fala acontece aqui, na hora da minha gravação, mas eu tenho que seguir. Então, mas você vai ter um tempo para você, quando você for fazer qualquer apresentação, faz treino na frente do espelho, né? A atividade que vai te ajudar, te auxiliar a ter uma boa articulação das palavras, tá certo? Então, o tom não tem que ser nem muito alto e nem muito baixo. E se você usar o microfone, então um tom bem brando, né? Bem moderado, tá certo? Então, vamos lá. Se não usar, ou para que a pessoa que estiver na última fileira tem que ouvir. Tá bom? Nem muito alto, nem muito moderado. Beleza? A postura é outra, né? Postura
e naturalidade. Esta vontade favorece muito a comunicação oral. Porém, isso não significa assumir uma postura desleixada. O importante é não deixar a vergonha ou o nervosismo desempenhar o papel principal. Para isso, o orador deve se concentrar em sua fala e no conteúdo abordado. Essa questão da postura, você aluno que vai fazer uma apresentação do seminário, nada de encostar na parede, né? A postura no geral, a roupa adequada no uniforme, engomadinho, tá certo? Então, bem alinhado, cabelo penteado, nada de vai fazer a apresentação e você taca o pezão na parede aí e acaba marcando. Então, não somente dominar, não adianta você dominar o conteúdo, mas e a postura? Não tem postura, tá bom? Então, postura é muito importante, tá? Nada de postura desleixada. Expressão é outro top, ficou importante para o seminário, né? Como orador, usa a voz para expor o conhecimento, a entonação e a modulação deve o quê? Contribuir para expressar os sentidos pretendidos. Os gestos, a expressão facial também colaboram na construção, tá certo? Para o desempenho melhor. Então, na hora que você for, quando você está apresentando um trabalho, qual é a mania que você tem? Às vezes você gesticula demais, não tem que ser exagerado. Não estou dizendo que é para você ficar lá estático, tá bom? Porque, querendo ou não, tem que a gente gesticula bastante, faz caras e bocas, tá certo? Isso tudo são que a gente usa para prender a atenção de alguém. Ou então, amadinho, outra dica, você pode centrar numa pessoa só, tá certo? E olha bem acima assim no meio, na testa, assim no centro do nariz, pronto, tá certo? Isso aqui já é uma dica. Quando eu vou fazer a apresentação, quando fazer, né, trabalho, eu fazia isso aqui. Porque, querendo ou não, a gente gesticula, a gente tem que moderar também um pouquinho. A gente faz caras e boca, mas isso para não demonstrar o nervosismo. A fluência, né? Cada item, o que você vê aqui, ó, o tom de voz, estou focando aqui, lá na boca, né? Aqui, ó, no geral, a postura e a naturalidade, a questão da roupa, né? Penteado, tá certo? No geral. E olha aqui a expressão na questão dos gestos, né? Facial, usando os membros, os braços, né? Os dedos assim, os membros superiores que a gente usa bastante. Agora a fluência. Aí é o todo também, né? Como o orador usa a voz para expor o conhecimento, a entonação e modulação devem contribuir para expressar o sentido pretendido. Os gestos e a expressão facial também colaboram para a construção. Beleza? Vamos ver mais outro esquema que nós temos aqui. Que é o esquema de quê? Do conhecimento, né? Prévio, né? A bagagem, né? Conhecimento do mundo que você tem. O conteúdo apresentado pelo orador deve ser coerente e sua fala deve ter coesão. Os dados, exemplos, argumentos, explicações utilizados devem ser claros e consistentes. Elaborar um bom esquema de texto a ser produzido por ser muito útil. Esse esquema, um conjunto de anotações de leitura rápida, tem função de dirigir a progressão do conteúdo, da fala do orador e estudá-lo a se lembrar de exemplos e informações adicionais que precisam ser mencionados. Na hora que você vai apresentar um seminário, você pode fazer uso
de slide, colocando o tópico. Ah, não quero usar slide. Mas você também pode usar uma ficha, né? Aqueles cartãozinhos de fichamento, só colocando os tópicos e para você explorar a questão do assunto, né? E querendo ou não, a sua fala, né, tem que ter coesão, beleza? Então, vamos estudar, ter o esquema do texto e conhecimento prévio, tá bom? Então, por isso que está centrado aqui no conteúdo, o que você vai passar. Mas, aí, já estudou cada tópico que é necessário, mas, amadinha, o que é um seminário? O que é seminário? Falei aqui, né, o que é necessário, né? Mas o que é um seminário? Olha só, é a exposição oral de um tema com apresentação de argumentos por um ou mais oradores, né, seguida de um debate entre participantes. Então, vamos lá. O professor pediu para você estudar sobre o quê? Vamos um assunto aí de história. O que você vai... Ou história, geografia. Vamos lá, vamos colocar aqui essa questão do... Lá vai eu falar do aquecimento, né? Global. Aí todo mundo, né? O efeito estufa. Vamos lá, geografia ou algo de sociologia, alguma coisa assim. Comportamento humano. Cada um vai ficar com um tema e vai fazer essa apresentação. A doença do século XXI. Estão entendendo? Aí você vai estudar, vamos supor, vamos colocar 5 pessoas em cada grupo. Aí tem a divisão. É claro que você vai ter aquele período de estudo, né? Ai, como que vai ser elaborado esse seminário? Olha o que eu pesquisei. Na minha apresentação vou usar slide para mostrar imagem, tá certo? Vou passar um pequeno vídeo de uma reportagem que eu achei interessante sobre esse assunto. Aí isso tudo vai ajudar na hora que você for fazer o debate, né? Quanto mais informações você tiver, melhor, tá certo? Então, por isso que fala que é a exposição oral de um determinado tema, né? E a apresentação, você vai usar os argumentos, você vai colher dados, isso você vai ter respaldo na hora de falar de determinado o assunto. A leitura. Essa leitura aqui, né, é de um fragmento, né, de uma palestra, de um seminário do educador Mário Sérgio Cortella, tá certo? E eu vou ler aqui para vocês e vai estar registrado, né, registrado algumas falas dele, tá bom? E ele tá fazendo um seminário na frente aí, ó, uma plateia, tá? Então vamos lá, vocês vão prestar atenção nessa leitura, tá bom? Muita atenção. O texto a seguir é uma retextualização com supressão de alguns trechos nos locais indicados. Vai estar marcado lá. Da fala realizada pelo filósofo e educador Mário Sérgio Cortella na Assembleia Legislativa de Santa Catarina em 2007. Em seu texto, Cortella trata sobre a construção de uma personalidade ética, tema proposto pelo seminário Família, Escola e Cidadania. Quais os caminhos? Então, isso aqui está o tema, né? Família, Escola e Cidadania. Quais os caminhos? Aqui a informação um pouquinho de educador Mário Sérgio Cortella, professor de teologia da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC São Paulo. Então, vamos lá. Não nascemos prontos. E aí, um dos livros que está aí é o Não Nascemos Prontos.
Aliás, ele está apoiado numa lógica que vale para a vida, para a sociedade. Aliás, a razão deste seminário é que nós não nascemos prontos. Não tem semi aqui não, tá, Amadinho? Espera, deixa eu voltar aqui, que eu esqueci de colocar a canetinha. Aqui não tem semi, só tira daí. Porque se prontos tivéssemos nascido, não daria para existir educa a construção, enfim. No que ele está apoiado? Tem uma frase que circula por aí que diz que uma pessoa, quanto mais ela vive, mais velha ela fica. Cuidado, isso é uma bobagem, para que alguém, quanto mais vivesse, mais velho ficasse. Teria que ter nascido pronto e ir se gastando. Isso não acontece com a gente, isso acontece com o fogão, sapato, geladeira, fogão, aí vai repetindo, fogão, sapato, geladeira. É que nasce pronto e vai se gastando. Gente não nasce pronto. Vai se fazendo. Isso daqui foi tirado do jeito que tá lá, tá bom? Do jeito que foi a fala dele. Tem mais coisas ainda escritas, tá? Só peguei um fragmentozinho para dizer que ele fala que nasce pronto é geladeira, sapato, fogão, e com o tempo vai se gastando. E a gente vai se construindo com o passar dos anos, tá bom? A gente vai se fazendo, beleza? Então, qual é o tema daqui, né? Era um seminário sobre família, escola e cidadania, quais são os caminhos, tá certo? Aí vamos lá. Ler é uma comunicação oral. Indique 2 pontos, né, 2 momentos em que Cortella menciona a situação de produção de texto, fazendo referência ao seminário do qual participa. Vocês conseguiram identificar que ele menciona? Conseguiram? Ótimo, então vamos lá. A razão deste seminário, aqui a justificar a resposta, onde está? A razão deste seminário é que nós não nascemos prontos. Um deles é, de fato, fazermos um seminário voltado à discussão, trazendo pessoas pensando, isto é, fazer o que vocês estão fazendo aqui, ou seja, fazendo parte do seminário, é claro que vai o que incentivar, motivar você a pensar mais, né? Fazer vários questionamentos e chegar a uma conclusão. Vamos ver mais outra aqui. Qual é a importância de se falar sobre ética em uma assembleia legislativa no Brasil? E qual seria a justificativa? Lembra lá que foi? Esse seminário aconteceu na Assembleia Legislativa no Brasil? Qual seria? Olha só, o tema da ética é essencial para a política, sobretudo ao legislativo, que é responsável pelas leis. Agora vamos ler aqui na o terceiro questionamento, que tem o seguinte, ó. Isto é, fazer o que vocês estão fazendo aqui é o que vocês estão fazendo aqui? Nós não estamos aqui nestes dias para recusar a ideia de que não há alternativa de futuro. Então, aqui tem um trechinho da fala de Cortella, um trechinho lá do seminário que ele está fazendo. Aí vem a pergunta, primeiro, quais são os pronomes usados por Cortella para se referir a si mesmo e à plateia? Então, você lê esse trechinho aí, você vai procurar, né, os pronomes que ele usa. Aqui, quais são os pronomes usados por Cortella para se referir a si mesmo e à plateia? Isso é fazer o que vocês estão fazendo aqui. O que vocês estão fazendo aqui? Nós estamos aqui nestes dias para recusar a ideia de que não há alternativa de futuro. Vocês conseguiram identificar os pronomes relacionados à plateia?
e ao palestrante, ao orador. Então, nós temos aqui, vocês, ó, vocês estão aqui. E o que vocês estão fazendo aqui? Aí o outro pronome que ele usa, nós estamos aqui. Então, ele usou vocês e nós. Tá certo? Vamos lá. Que efeito é produzido com a mudança de um pronome para um outro num trecho analisado? Vocês conseguiram fazer? Qual é o efeito que dá? Ó, ao passar o pronome da segunda, ó, do plural para a primeira do plural, o que ele faz? Ele se inclui, né? O Cortella se inclui no que está dizendo. Com isso, pretende obter a cumplicidade do público e sugere envolvimento pessoal com um assunto, né? Vocês estão fazendo aqui. Nós, ele já está se incluindo também. O que une Cortella e seus ouvintes? Ou seja, o que eles têm de comum em relação ao tema abordado? Você pode dar uma pausa, fazer a leitura lá do texto. O que une Cortella a seus ouvintes, né? As pessoas que estão participando do seminário na Assembleia. O que eles têm de comum em relação ao tema abordado? Vamos lá. Aqui, vamos dizer assim, o texto sugere que as pessoas da plateia são da mesma geração de Cortella, né? Deve também ser pais, ao menos a maioria delas. O que as une parece ser a preocupação com o destino dos jovens. Não era sobre família, escola? Então, aí são as sugestões. Se você, né, respondeu em relação à preocupação com a juventude, com o futuro dos nossos filhos, também estão corretos, tá bom? Vamos lá, dando sequência aqui a questão, né, de gênero textual seminário, né? Para posicionar-se acerca de um determinado assunto, em um procedimento essencialmente realizado por meio da oralidade, utiliza-se gêneros textuais. Um desses aqui é o seminário. Esse gênero pertence à categoria vinculada à exposição com base na transmissão de conhecimentos específicos, né, técnico, científico, a respeito de um assunto relacionado a determinada área de conhecimento. Quais são os objetivos do seminário? Ensinar pesquisando, revelar tendências e aptidões para a pesquisa, levar a dominar a metodologia científica de uma disciplina, ensinar a sistematizar fatos observados e refletir sobre eles, ensinar a utilização de instrumentos lógicos de trabalho intelectual. Aqui, nós temos aqui, ó, aqui essa imagem, a pessoa fazendo uso, né, aqui explicando de dados, coleta de dados, e as pessoas mostrando às pessoas que estão presentes no seminário, né? Que não precisa colocar alguns tópicos, então ela usou o cavalete para mostrar para a plateia de interesse resultados de dados na apresentação do seminário. Seminário é uma fonte de transmissão de conhecimentos adquiridos. Então, é necessário você pesquisar bastante, né? Fazer pesquisa bibliográfica, né? Pode em campo também, e você vai adquirindo o conhecimento. Seminário visa o estudo em profundidade de um tema para exposição e transmissão de conhecimento. Mas para que serve o seminário? Né? Serve para aprofundar um tema, proporcionar um debate sobre o tema, socializar o conhecimento para o grupo, sistematizar e divulgar os conhecimentos construídos em grupos, tornar a abordagem de um assunto mais dinâmico. E como se organiza um seminário? Nós temos aqui através de pesquisa, produção de roteiro,
definição da ordem das apresentações e a sequência das falas, para não haver furos, cortes ou falta de sentido. O planejamento do seminário inclui as seguintes etapas. Antes de tudo, é preciso que os ou o apresentador ou apresentadores dominem o assunto que será abordado, apoiando-se numa pesquisa bastante informativa, como jornais, livros, internet, revistas especializadas, vídeos e outros. Produção de um esquema contendo informações sucintas que nortearão o discurso do apresentador, definição do tema e dos componentes do grupo. Deve ser levado em consideração as características do público-alvo, como a faixa etária, tipo de interesse, expectativa e conhecimentos prévios em relação ao tema em questão. Se possível, a redação e fotocópias de registro, de resumo, e distribuir para o público. Procurar enriquecer o conteúdo com recursos audiovisuais, como cartazes, apostilas, retroprojetor, data show, microfone e entre outros. Realização de ensaio prévio no objetivo de evitar certas falhas que poderão comprometer a qualidade do trabalho apresentado. Elaboração de um roteiro escrito com base nas anotações feitas durante a pesquisa. Você apresentou o seu trabalho, como está vendo aqui no seminário, tá certo? As pessoas têm que ser assunto assim que realmente prenda atenção, tá? Aí você terminou, aí tem a parte final. Terminou a apresentação toda, houve aquele... Aí tem um agradecimento, que é na hora do fechamento. Então, aqui, dentro deste clima, esperamos que todos os estudantes do primeiro ano mediação tenham entendido e coloquem em prática o seminário, Gênero textual oral. Então, fala, muito obrigada. Então, como assim? Vamos lá, que é a hora de produzir o nosso Trabalhando o Gênero. Nós já tivemos uma aula, Amadinho, que nós falamos sobre o debate, que vocês fizeram um debate, trouxe um tema aqui e dei vários textos para você fazer a leitura. Agora, a gente iniciou com a sinopse do livro Olho d'Água de Conceição Evaristo. Qual é a primeira atividade que você vai fazer? Você tem um material complementar aqui. Tá certo? Aí você vai ouvir o podcast Olhos d'Água com a autora Conceição Evaristo. Essa é a primeira atividade. Atividade 2, você vai escrever com suas palavras sobre o que mais gostou dessa obra, da professora, Conceição Evaristo. Qual é a obra? Olhos d'Água. Aí uma atenção, muita atenção. Você vai observar os elementos da narrativa. Quais são os elementos da narrativa? Você vai lembrar do pente, Personagem, enredo, narrador, tempo e espaço. E o material tá aqui, Tá certo? Olha aí, o material complementar. Podcast Olhos d'Água com a autora Conceição Evaristo. Aqui tá o linkzinho. Beleza? Que você vai clicar e vai direto para lá. Tá certo? Você assiste ao podcast Olhos d'Água de Conceição Evaristo. Tá certo? E para responder às atividades. Belezinha? E você, a sua produção você, quando fala com suas palavras, sobre o que mais gostou. É pessoal, tá bom? Você pode gostar de uma parte, outro colega gostar de outra, tá bom? Por mais que seja do mesmo, vai ser comentários completamente diferentes. Belezinha? Então, fico por aqui e daqui a pouco eu retorno para a nossa revisão. Até lá!